Bom, se for entrando mais alguém, depois eu tento dar um oizinho. Eu tô conversando com vocês aqui pelo meu celular, porque a conexão é melhor, mas eu também tô me gravando aqui em outra câmera pelo meu notebook. Depois eu vou postar no nosso grupo essa conversa de novo, se vocês quiserem rever o que eu vou falar. Vai ser mais uma troca do que uma aula, né? A gente mais vai conversar, mas eu quero contar para vocês alguns erros que eu cometi nessa minha caminhada, e foram esses erros que me levaram a desenvolver essa técnica, que me mostraram os caminhos, que me mostraram aonde eu devia focar mais, onde a gente devia rever algumas etapas. E uma coisa que eu sempre falo, inclusive há umas 2 semanas atrás, eu acho, eu postei no meu Instagram, fazendo uma pergunta e incentivando as pessoas a exercitarem a gratidão. E a gratidão, ela é necessária até para aquelas situações que a gente julga que foram erradas, que não aconteceram da forma como a gente gostaria, e porque é a oportunidade que o erro nos dá de aprimoramento. Se tudo está indo bem, duas opções. Ou a gente está fazendo tudo muito perfeito, ou a gente está deixando passar alguma coisa que a gente pode melhorar. E o erro, ele tem essa vantagem, ele mostra aquilo que poderia ser melhorado. Vou contar algo que aconteceu essa noite para vocês, que foi uma situação dessas, que a gente tem que compreender o porquê. Eu estava gravando o segundo módulo do nosso curso já para jogar lá na Hotmart, e o meu marido estava me ajudando na parte de edição, e ele quis baixar um outro programa para otimizar a edição. Enfim, esse programa ele estava contaminado com um vírus mega super power que a gente nunca viu na vida. Ele corrompeu todos os arquivos do nosso notebook, a gente perdeu todas as aulas, tudo que a gente tinha salvo, foto. Foi assim, eu perdi todas as aulas que eu tinha gravado, a sorte que eu tinha alguma coisa aqui no meu celular, o que já estava upado lá na Hotmart, mas conteúdo que a gente tinha inédito, feito, edição, a gente perdeu tudo. Imagina como que a gente fica nessa situação, né? Depois de ter passado o final de semana inteiro gravando aula, editando. Isso é um trabalho, demanda tempo. Desculpa, gente, a minha cachorra que tá empolvorosa aqui, eu não sei porquê. Demandou tempo, é muito trabalho, mas enfim, eu fiquei pensando. Depois eu parei lá fora, pronto, já chegou o socorro pra ver por que ela tá latindo tanto. Ela é um bebezinho, gente, desculpa. E aí eu parei lá no meu quintal, fiquei olhando pro pai, eu falei, tá, qual que é a lição que eu tenho que tirar disso? Eu sei que eu gravei as aulas da melhor forma que eu podia, eu coloquei o melhor conteúdo, editei com todo carinho, coloquei vídeo extra. O que eu tenho que aprender com isso? Fiquei pensando, tá, a resposta que me veio. Primeiro, paciência. Eu preciso aprender a ser paciente. A aceitar os meus erros, o erro do outro, o erro do meu marido, porque, obviamente, como uma boa esposa, eu virei pra ele e falei que a culpa era dele. Para quem que eu ia culpar naquele momento? Eu tinha que culpar alguém, porque foi ele que baixou o vídeo e foi por causa baixou o programa e foi por causa dele que bugou tudo. Aí a gente para e revê. Eu tô agindo da forma certa com ele, porque ele tava tentando me ajudar. O intuito dele era ajudar. Ele não cometeu um erro, ele cometeu um engano. Ele se enganou, ele achou que seria a melhor atitude baixar um outro programa para fazer uma edição melhor, para o áudio ficar melhor. E tudo aconteceu. Eu acho que o aprendizado no final foi mais uma vez para mim, para eu entender as atitudes, para eu não me queixar, para eu não julgar, mas eu continuo aprendendo todos os dias. Então eu quis começar com esse erro porque ele foi o último, o mais recente, o que hoje de dia mexeu assim com as minhas bases, porque
Eu queria pelo menos estrear com vocês na quinta-feira com 3 módulos já upados. Claro que a gente vai conseguir. Depois que a gente encerrar aqui esse encontro, eu vou gravar todo o segundo módulo de novo. Já vou adiantar para vocês que o segundo módulo eu vou falar sobre todos os materiais, então vão ser pelo menos 5 aulas, eu falando sobre todos os materiais que eu uso nas minhas técnicas, explicando qual é o melhor, as marcas, aonde vocês conseguem encontrar esses materiais. E o primeiro módulo ficou tão legal. Vocês querem spoiler? Faz o joinha para mim, quem quer spoiler. Ah, que lindo! O primeiro módulo são 5 aulas. E eu deixei bem claro na aula de introdução que, assim, eu faço um apanhado. Como eu falei para vocês no nosso encontrozinho semana passada no WhatsApp, eu fiz um apanhado sobre mandalas e energia, mas eu não me aprofundei porque eu sei que vocês querem, todo mundo está curioso das técnicas. Então, eu fiz um apanhado. A primeira aula tem uma aula introdutória, mas a primeira aula é sobre o que são mandalas, então eu passo toda a minha visão mais aprofundada sobre as mandalas, o que elas fazem, da onde elas vieram, enfim, é todo o conceito que eu adquiri durante esse tempo todo. A segunda aula eu falo sobre frequência vibracional. As aulas têm mais ou menos 15 minutos, de 15, 12 minutos para não ficar muito cansativo, mas a segunda aula, que foi sobre frequência vibracional, eu não consegui falar pouco. São 25 minutos focando sobre frequência. Então, olha como é um assunto extremamente amplo, porque mesmo fazendo um resumo, ficou uma aula de 23, 25 minutos. Fiz uma passada por todo o nosso equilíbrio, como que a gente consegue alcançar esse equilíbrio, e vocês estão vendo como eu já contei o nosso erro de hoje. Eu busco esse equilíbrio todos os dias. As situações acontecem e eu pego tudo aquilo que eu passei na segunda aula e eu boto em prática para conseguir sempre estar em equilíbrio a maior parte do tempo, porque afinal de contas a gente está aqui, né? E estar aqui, essas situações sempre vão acabar de uma certa forma acontecendo para o nosso aprimoramento. Então, a terceira aula eu fiz uma comparação, porque a gente escuta muito nas mídias sociais, inclusive nos cursos, a questão das mandalas artísticas e das mandalas vibracionais. Quais que são as diferenças delas? Será que existe uma diferença? Quais são as mandalas que emitem uma vibração maior? Então, eu fiz um compilado de uma certa teoria de um conhecimento que eu adquiri, e ali eu coloquei para vocês a minha opinião, a forma como eu enxergo e principalmente a forma como eu sinto essas mandalas vibracionais ou artísticas, enfim. Tem que assistir a aula para descobrir mais sobre o meu ponto de vista, mas ficou uma aula bem interessante, eu gostei muito. A quarta aula foi uma aula bem eu achei bem básica, mas bem leve, na verdade. Eu expliquei um pouco sobre a estrutura necessária para um ateliê. Então, eu contei para vocês, tá lá contado na aula, como que todo o meu ateliê está montado, os artifícios que a gente colocou aqui para que eu tenha uma estrutura, um suporte melhor. Então, ficou bem leve a aula, mas ficou bem interessante, assim. Eu contei tudo depois também, junto dessa aula, quando vocês entrarem na Hotmart, tem sempre o espaço do vídeo, mas também tem o espaço que a gente consegue postar fotos, às vezes apresentação de PowerPoint, e ali eu vou colocar as fotos do meu ateliê para vocês verem mais ou menos como que é a minha mesa, espaço que eu coloco, que eu organizo tudo, tá? A quinta aula é uma aula muito importante, ficou com bastante também conteúdo, e eu foquei na nossa como se conectar com o seu cliente. Então, desde como a Roberta funciona, como é o ritual do Tegara, até como vocês podem também se conectar. Independe, mas eu não tenho dom, eu não sou empata. Não tem problema, a gente pode sempre se exercitar e se afinar nessa questão. Isso é possível, cabe o exercício e se permitir. Aí,
Para auxiliar vocês nessa questão, o que eu fiz? Tem uma sexta aula bônus, que é uma meditação guiada. Eu achei que ia ficar um vídeo de 5 a 10 minutos, acabou ficando com 12 minutos, porque eu entrei, eu viajei junto, eu fui para lá, já estava falando para todo mundo ir. Quando eu voltei, enfim, mas ficou lindo, ficou... Eu espero que vocês gostem dessa aulinha bônus, foi feita com todo amor. Aí, o segundo módulo, que foi tudo que eu perdi, mas aí eu vou gravar de novo, todos os materiais. Então, vamos entrar desde os marcadores, lápis, material de suporte, as melhores tesouras, vocês vão entender depois o porquê que precisa de tesoura, os pincéis, tamanho de pincel, se é pincel chato, se é pincel redondo, se pode usar marcador, quais são os melhores marcadores, quais são as melhores tintas, quais as tintas eu uso, quais materiais que a gente usa para superfícies mais específicas, se é que existe essa diferença. Isso eu expliquei, vou explicar novamente. Os melhores compassos, os tipos de borracha, tamanho de régua. Aí eu vou entrar no tipo de superfície que a gente pode trabalhar, já adianto que são todas. Essa técnica a gente pode usar em qualquer superfície. Se dá para usar purpurina, se dá para usar glitter. Tem a aula sobre as coberturas, quais os materiais que eu recomendo para realizar as coberturas. Então, assim, ficou também 5 aulas esse segundo módulo, tá? Eu dividi entre os materiais. No terceiro módulo, eu vou começar a falar com vocês sobre os desenhos. A gente vai começar indo mais para a parte prática. Vocês vão começar a reparar que as aulas, pouco tempo, elas vão estar me filmando, elas vão estar sempre mais filmando a minha mão, e eu só vou narrando o que eu estou fazendo. Então, a gente vai começar a falar sobre as mandalas em camadas, sobre as mandalas florais, vou mostrar os traçados para vocês, vou dar sugestões de treinamento. Depois, a gente vai para uma outra aula, para fazer o treinamento do preenchimento. Vou explicar sobre as 3 técnicas que eu mesclo, que é o Zentangle, o Mende e o pontilhismo. Depois tem uma outra aula, onde eu vou falar a questão das camadas, como que dá para a gente utilizar e fazer essa mescla aplicando. Então, essas aulas vão estar filmando a minha mão. Isso é o terceiro módulo. Então, enfim, é só spoiler de tudo que vem por aí. Como eu falei para vocês, o nosso encontro no WhatsApp, eu tô upando as aulas, então a gente vai abrir o carrinho na quinta-feira. Já aproveito para convidar vocês para na quinta-feira estarem comigo lá no YouTube. Eu vou fazer mais uma fala. Então, hoje vou falar para vocês, vou continuar sobre os meus erros. Lá na quinta-feira eu vou falar sobre os meus acertos, vou passar os valores, inclusive os valores especiais para vocês, até porque o meu canal do YouTube, gente, eu não abri ainda. Ele existe, só que ninguém conhece, tá? Ninguém sabe que existe o canal do YouTube lá da Roberta e do Tegara. Então, vai ser só pra gente e para divulgar os valores, tá? Que mais? Então, outros erros que eu cometi, por exemplo, lá no começo, não sei se quem viu no meu Instagram uma postagem que eu fiz de uma mandala quadrada em cerâmica verde. A técnica daquela mandala é uma técnica antiga que eu não uso mais, porque depois se vocês forem lá dar uma olhadinha, foi uma das últimas postagens que eu fiz. O contorno dela, o contorno de todo o desenho, ele é em preto. E eu fazia esse contorno com os marcadores. Eu consegui o contraste que eu queria das peças com as tintas metálicas, com alguns cristais que não eram esses que eu uso hoje, eram mais básicos, mas ela ainda não tinha a vida que eu queria, por conta dos marcadores. Mas, Roberta, eu gosto de trabalhar com marcador. Ok, eu vou ensinar para vocês também como fazer o trabalho com marcador. Marcador preto, marcador branco, marcador dourado. Mas não é mais o meu foco. Então, reparando lá nessa postagem, a diferença da técnica, o quanto eu fui evoluindo e o porquê que eu mudei
Boa noite para quem está chegando. Vou continuar aqui, mas adianto para vocês, meninas, que eu vou postar de novo essa aula inteirinha. Eu tô gravando aqui lá no nosso grupo no WhatsApp, tá? Então vamos lá. Dependendo, gente, vou dar spoiler aqui. Ó, técnica chegando. Mas quando a gente usa, dependendo da marca do marcador que eu falo, marcador permanente, é esses aqui, ó. Um exemplo. Isso aqui é o marcador da Pilote, que é o mais comum, aquele marcador permanente de CD. O porquê que eu sempre usava ele? Como o meu foco sempre foi trabalhar com a cerâmica, ele era o único marcador que eu fazia o traçado na cerâmica e ele não saía. Com o passar do tempo, eu quis sempre fazer o melhor acabamento nas peças. Aí, o que eu fiz? Fiz lá todo um trabalho. E o legal desse marcador é que a tinta dele fica um preto, ele não fica fosco, ele fica um preto brilhante assim. Então, ele acaba ressaltando o desenho na cerâmica. Mas aí, o que aconteceu? A peça ficou linda, preciso passar um verniz para proteger o meu trabalho. Fui lá, peguei um verniz spray. O que aconteceu, minha gente? O spray reagiu com o marcador, fez uma cagalhopança, borrou tudo, eu perdi a peça inteira. Como que eu aprendi que eu não podia? Fazendo. Eu tive que fazer. Só que isso me levou a um outro ensinamento. Sempre que eu vou utilizar um material novo, uma mistura nova, uma cobertura nova, aí eu aprendi que eu vou pegar uma peça pequenininha. Às vezes eu tenho, quando eu tô fazendo laboratórios aqui, testando materiais, testando produtos novos, às vezes eu pego uma peça assim pequenininha, aí eu divido ela com... eu faço a mesma pintura com uma divisão. Em um lado eu vou usar, às vezes eu vou colocar uma pedrinha, fazer um tipo de cobertura, vou colocar uma tinta, fazer um tipo de cobertura, para eu vendo se eu vou manter o brilho que eu preciso, se vai ter, se vai reagir, se vai derreter, se vai borrar, o que vai acontecer. Então eu sempre vou fazendo esses testes, né? Porque perder peça, e já perdi peça, inclusive, com a técnica nova, cheia dos cristais. Eu fui usar uma cobertura que eu não me toquei que era base de solvente e tinham várias pedrinhas que eram de acrílico. As pedrinhas ficaram todas foscas. A peça estava pronta, era uma encomenda. Aprendi de novo que eu não podia fazer mais isso, que eu tinha que prestar atenção no que eu estava mexendo. Mas consegui resolver de uma certa forma, né? A sorte é que não eram muitas pedrinhas, então não ficou tão visível, acho que perdi todo o brilho, não, mas os meus olhinhos aqui acabaram reparando. Outro erro que eu cometi, esse foi um erro muito sério. Lá atrás, lá no nosso começo, foi a segunda peça que nós enviamos para uma cliente. Eu moro em Santa Catarina, foi uma encomenda lá de Campinas, São Paulo. E a cliente pediu uma peça de cerâmica recortada no formato de estrela de Davi, né? Estrela de 6 pontas, com a mandala no centro. Primeiro erro. A gente foi recortar, ela queria uma peça de 50 centímetros, ok. Fizemos o recorte especial, só que não era uma cerâmica de qualidade. O que aconteceu? A cerâmica quebrou. Ok. Faremos de novo, a gente escolheu um outro fabricante, um outro produto, né, um pouco mais grossa, de uma qualidade melhor. Aí a gente realizou o corte, ficou tudo bem. Tá. Fiz a peça todinha dela. Quando a gente estava embalando a peça, eu virei ela contra isso. Eu virei a peça. E eu não sei por que cargas d'água, eu firmei a minha mão e eu fui assentar ela. Eu não lembro em que. Eu sei que eu só lembro dessa situação. Eu fiz pá e a peça, crack. Uma ponta todinha, uma das pontas da estrela quebrou na minha mão. Aí eu falei, que eu fiz? Então eu tive que no final de semana fazer uma terceira peça para enviar para cliente na segunda-feira.
Expliquei para a cliente, enviei na segunda-feira. Foi para Campinas. Nessa semana eu tinha viajado para São Paulo também, para ver os meus pais. Quando eu cheguei lá em São Paulo, a peça chegou enquanto eu estava lá, a cliente me avisando que a peça dela chegou quebrada. Aí eu falei, gente. Aí eu parei de novo nas minhas discussões com o universo. Eu falei, tá, o que eu tenho que aprender com isso? A primeira lição foi, quando a cliente pediu a peça para mim, ela queria a peça verde, ela queria uma mandala verde. E eu já sabia desde o começo que para ela não tinha que ser uma mandala verde. Eu até podia ter verde, mas tinha que ter azul, tinha que ter violeta. Eu não dei ouvidos e eu fiz o que a cliente pediu. A peça quebrou, feita, né, inteira 2 vezes. A primeira vez foi só a gente fazendo o corte lá, então não tinha nada pronto, né? Aí foi a primeira lição que eu aprendi, aí eu nunca mais esqueci e eu nunca mais deixei de ouvir a minha intuição e colocar essa questão para o cliente. A segunda lição foi, quando a gente vai fazer o recorte na cerâmica, a gente só usa pisos, né, porcelanatos da Portobello. Que por coincidência, Portobello, não sei se vocês conhecem a cerâmica Portobello, é a maior da América Latina, é uma das maiores do nosso país, é aqui na minha cidade, em Tijucas, inclusive meu marido já trabalhou lá. Então a gente sabe que recorte é só com peças da Portobello para garantir a segurança. Ok. Terceiro ensinamento. Quando a gente manda as peças de cerâmica, elas vão hoje em dia em caixas de madeira, para que isso não aconteça novamente, porque o que a gente reparou, apesar da estrela da cliente ter ido com uma base de madeira, na parte de cima foi só tinha papelão, tinha plástico bolha. Aparentemente alguém pisou em cima da embalagem, porque quebrou só num canto. Mas enfim, agora vai em caixa de madeira, não é nem MDF que a gente faz as caixas, é em madeira mesmo, o meu marido que faz, e aí não tem como quebrar, porque a gente reveste toda a caixa por dentro, com EVA, com plástico bolha, com espuma, enfim, a gente faz uma caminha, um porta-joia mesmo. Isso serviu para a gente aprender, né, como proteger os meus tesouros. Claro que em cada situação que aconteceu, primeiro a gente se revolta, né? Primeiro eu briguei com o universo, briguei com meu marido, briguei comigo mesma, mas por que que eu não pensei, por que que não foi assim? Mas depois eu acabei entendendo que sempre é para a gente se aprimorar. Se não fossem essas situações, eu não tinha aprendido tanta coisa e agora eu tenho todo esse embasamento para falar para vocês. Faz assim, que dá certo, não faz assim, que não vai dar certo, vai dar problema, pode acontecer N situações. E essa me marcou muito. Mas o mais legal de tudo é que a cliente, ela é minha cliente até hoje, e inclusive no decorrer do curso, algumas aulas práticas eu vou estar mexendo em uma peça que é para ela. Então, são presentes do universo eu ter tido uma cliente tão querida que entendeu toda a situação e não me abandonou, pelo contrário, continua comigo até hoje amando o meu trabalho. Focando nessa questão da embalagem, que agora eu falei por último, também a gente vai ter no curso aulas onde eu vou falar como a gente embala, como faz a. Não tô entendendo. Alguém mandou uma mensagem, desculpa. Como a gente faz a embalagem, como a gente faz para proteger não só a cerâmica, como o MDF. Eu vou separar as aulas, né, para quem vai focar e quer aprender a cerâmica, ou só para quem quer só trabalhar com o MDF, que não deixa de ser mais vantajoso, porque a cerâmica, quando a gente envia pelo correio, ela é muito mais pesada, então o frete sempre vai ficar mais caro. Então, a maioria dos meus clientes, quando moram muito longe, né, daqui de Santa Catarina, enfim, que vai por correio, vai por transportadora, eles sempre optam pelo MDF por conta do peso e até pela instalação. Quando aqui na região todo mundo opta pela cerâmica porque é a gente que leva, a gente que instala e seguindo todas as normas de segurança.
tá? Outro erro que eu cometi, aí já não é mais erro, foi um teste mesmo, mas quando eu queria fazer um degradê bonito, tudo bem que eu vou contar um segredo pra vocês, eu sou autodidata com tinta. Então eu fui aprendendo sozinha. E aí eu achava que eu ia conseguir fazer um degradê bonito usando pincéis, mas assim, eu separava primeiro as tintas e depois eu tentava mesclar, aí a tinta já secava. Gente, todo mundo trabalha com PVA, sabe que tinta PVA seca rápido pra caramba. E eu achava que eu ia fazer um degradê lindo do mesmo jeito que eu fazia, como quando eu usava tinta óleo, que demora para secar. E aí, quando eu ia tentar mesclar as cores, uma parte já estava seca, a outra já não tava, a outra não tava, ficava uma cagalhopança também. Aí eu aprendi. Quando eu faço, vou falar mais um segredo. Quando eu faço degradê, é uma forma que eu encontrei que me facilita, porque eu não vou deixar de usar tanto a tinta PVA quanto a tinta acrílica, né, para fazer as peças. Mas no degradê eu dou uma diluída maior na tinta. Eu deixo ela bem, bem fluida e eu vou colocando uma quantidade bem significativa no meu pincel. Aí eu consigo ir mesclando e às vezes eu junto a tinta no próprio pincel. E aí eu vou fazendo as pinceladas e juntando e unindo o degradê. A última peça que eu fiz ali, é que não dá pra ver direito, que é a Flor da Vida, ela tá com degradê lindo. Eu fiz um portal, um universo no meio e é assim que eu consigo até ela secar tão rápido. Mas enfim, eu não vou ter aula, a gente não vai fazer aula de degradê porque não é muito foco desse curso. Vocês vão ver que as mandalas em camada e as florais, eu trabalho mais só com uma pintura base, e a gente vai focar o quê? Nas tintas metálicas, amo tinta metálica. Vou ensinar vocês a fazerem tons metálicos, que é muito legal. Então, assim, quem às vezes não quer comprar muita tinta, é vermelho e vermelho metálico, verde e verde metálico, e às vezes o metálico ele puxa mais pro prata, ele puxa mais pro dourado. Eu não gosto de tons metálicos que puxam pro prata, eu gosto de tons metálicos pro dourado. Então eu faço as minhas tintas, aí eu vou ensinar para vocês o pulo do gato como fazer de vários tons, e é bem fácil. Se alguém aqui assistiu, eu postei um Reels esse final de semana da Flor da Vida. Dá para ter uma noçãozinha como eu faço. Olha o spoiler aí, gente. Lá no comecinho do Reels dá para ver que material que eu estou usando, como eu estou misturando para fazer uma cor metálica. Mas isso vai estar lá no curso também. Esses foram os erros que mais me marcam até hoje. Mas, sabe o que é mais legal de tudo? Eu aprendi sempre a olhar o melhor lado deles, a trazer algo de bom, e foi através deles que hoje o Tegara, que hoje a minha técnica tem a qualidade que tem, por isso que as peças são tão bonitas. E eu sempre vou incentivar vocês a testarem, a saírem fora da casa. Vou frisar várias vezes no nosso curso, em lives que eu fizer, que é assim que a Roberta faz. O meu desejo é que eu consiga passar tudo o que eu faço, como eu faço, mas que vocês consigam praticar, colocar na realidade de vocês, no trabalho de vocês, mas acima de tudo, na essência de vocês, na característica, na artística de cada uma. Porque o mais legal de tudo, se vocês já viram algumas postagens que eu fiz das minhas alunas, são alunas que estão comigo, é a mesma aula, eu estou ensinando da mesma forma e cada uma cria um tesouro completamente diferente. E isso é maravilhoso, porque ali eu consigo ver a essência de cada uma, a personalidade de cada uma, e isso é muito, muito, muito legal. E é isso que eu desejo para vocês, tá? Então, meninas, alguma dúvida, alguma pergunta? A gente tem ainda uns 10, 15 minutinhos para conversar. Quem quiser abrir o microfone, vamos tentar, se for uma de cada vez, eu levanto a mãozinha. Se não, vou falar da quinta-feira. Todo mundo está disponível quinta-feira?
para me ouvir de novo? É só para ir acostumando, gente, porque aí vocês vão me ouvir durante 2 anos. Eu contei, o curso vai ficar por 2 anos, né? Vai ficar lá aberto. E qual que é mais legal, tá? Eu tava conversando isso com a minha equipe de marketing. Eu sempre, como eu falei agora para vocês, eu tô sempre inventando moda, eu tô sempre criando uma coisa diferente. Sempre que eu tiver um conteúdo interessante, ele vai ser postado na área para vocês, na área de quem já é aluno. Oi, meu amor, pode abrir. Tô te vendo, fala. Seu microfone tá mudo. Consegui. Boa noite, Boa tudo bem? noite. Boa noite para todo mundo. Eu fiquei com uma dúvida, Roberta. Você prioriza no seu material cerâmica, não é MDF? Isso fiquei em dúvida. Não, hoje eu faço com o cliente escolher, mas as técnicas eu vou ensinar separado como fazer em cerâmica. Então, vai ter aula de como pintar a cerâmica e de como pintar o MDF. Aqui atrás de mim, coincidência ou não, não tem nenhuma cerâmica. Essa aqui é uma tela e esses dois são MDF. E eu vou fazer uma aula também. Eu acredito que uma aula eu consigo explicar como fazer a mesma técnica do MDF da cerâmica na tela. Dá para fazer também. Dá para fazer também. É bem legal, já testei. Adoro inventar. O legal da tela vocês vão ver as minhas peças em tela, elas são completamente diferentes das mandalas em cerâmica do MDF, porque quando eu pego uma tela na mão, parece que baixa alguém aqui que gosta de pintar. Então eu começo, e aí eu encho de degradê, ali, eu não sei se vai dar para ver, é que tá tão pequenininho, aqui é uma telinha dupla, tá pequenininho, depois eu posto uma foto melhor para vocês. E eu fiz um monte de degradê, usei um monte de cor e fui mesclando, fui pintando mesmo, tipo, como se fosse um quadro. E não deixa de ser óbvio, mas o sentimento que eu tenho quando eu pego tela é meio. Eu não sei explicar, é diferente, mas eu vou ensinar para vocês como aplicar da mesma forma. Dá sim para colocar os cristais também na tela, é possível, dá para colar, dá para fazer acabamento. Já testei tudo, é possível. O que acontece? Terminando de responder a tua pergunta, eu amo trabalhar com a cerâmica, fazer as peças em cerâmica. É a minha paixão. E no curso eu estou explicando por quê. Tem lá, já no primeiro módulo eu já explico por que o meu foco é cerâmica. Mas depois de um tempo, eu comecei a ter muito, mas assim, muito pedido de cliente que não queria cerâmica porque tinha medo por causa do peso, ou porque era muito pesado, ou porque não queria furar a parede, queria uma coisa mais leve. Então eu tive que me render e começar a fazer MDF. Já adianto para vocês. O que acontece? No começo, eu não conseguia ter a mesma beleza que eu via na cerâmica no MDF. Eu pintava e eu não via uma cobertura perfeita. Eu pintava e para mim aquilo não ficava liso. Mas com o tempo eu fui entendendo que isso entra uma série de fatores. Primeira, e a mais essencial, é a qualidade do MDF. Se o MDF for muito poroso, ele vai ficar cheio de ranhura, por mais que a gente use um selador. Então depende muito da qualidade. Os melhores são esses MDFs que eles têm uma camada bem lisinha. Ou o que eu faço também? Mais spoiler, gente, olha só. Quando é uma peça muito grande, eu preciso pedir para um fornecedor que eu tenho aqui em Tijucas para recortar o MDF para mim. Então, por exemplo, a Sansara foi um MDF de 90 centímetros. Eu pedi para que ela fosse de 9 milímetros para não correr nenhum risco dela envergar, porque a gente não sabe como fazer seu transporte, apesar de ter colocado em caixa de madeira, tem a questão do cliente, enfim. De 9 milímetros eu sabia que ela não ia envergar, aquilo é um bicho duro pra caramba, uma mega qualidade. E aí, o meu fornecedor sempre me pergunta se ele quer que um dos lados seja laminado, que eles têm uma cobertura específica para o MDF, ele não fica assim direto na madeira. É um material, ele acaba sendo é um tipo de material plástico, assim, eu não sei definir o nome,
Mas, dá pra ver aqui, ó, peraí. Essa aqui, ela tá com esse material, que ela tá preta no fundo. Não fui eu que pintei, ela veio assim. Então, quando o MDF ele já vem com essa cobertura, para fazer a pintura, eu não preciso fazer nenhuma base. Só que essa aqui tá preta. Aqui da Sansara já era esse laminado branco. Então, só foi eu pintar. Tranquilo, sem segredo nenhum. Agora, quando ele não tem, quando ele tá assim, tem que passar os produtos, tal. E aí eu vou ensinar quais produtos que eu uso. Que, Roberta, você usa a base seladora Declex? Não. Você usa verniz? Não. Aí só vem lá no curso, que aí é uma técnica bem diferenciada, que dá uma cobertura maravilhosa. Fica bem parecido assim. Bem parecido não. Eu não perde nada para cerâmica na qualidade, ficou a mesma coisa, tá? E respondi a pergunta, meu anjo. Mas eu vou deixar. Por que acontece? Vou contar um segredo também. Quando eu estava fazendo as aulas online, né? Não sei se todo mundo sabe que antes de fazer e lançar esse curso gravado lá pela Hotmart, eu dava as aulas e fazia workshops online. Então, eram encontros semanais com as minhas alunas, era maravilhoso. Só que começou a ficar muito corrido, porque estava tendo workshop, tinha gente que me procurava para mentoria, e aí me começaram a falar assim, por que tu não deixa gravado? Aí eu falei, né? Está na hora da gente dar um passo mais adiante, começar a fazer as aulas gravadas com uma estrutura melhor, porque uma coisa a gente está aqui conversando e eu vou explicando, com as meninas era da mesma forma. O tema da aula de hoje, por exemplo, eram 8 aulas que eu fazia com elas, eu não entrava em questão energética, eu falava só da técnica. Então, hoje a aula a gente vai falar sobre pedraria. Eu colocava aqui o meu note, ficava me filmando, e o meu telefone em cima da minha mão. E aí eu mostrando, essa pedrinha é uma pedrinha de acrílico. Aí eu pegava lá o cristal de vidro e o cristal de vidro. Esse a gente cola assim, esse a gente cola assado, vem a cartela tal. E aí elas iam, de uma certa forma, também me ajudando em como estruturar a aula, porque eu sabia o que eu ia falar. Falar sobre a minha técnica, para mim, não tem segredo. Mas elas me davam também essa pauta, porque elas começavam a perguntar o que queriam saber, o que era mais interessante. Então, para mim, acabava sendo muito fácil. E o que elas sempre falaram, não foi uma nem duas, que foram 8 aulas que passaram muito rápido, porque acabava virando uma conversa. E quando elas iam, o conteúdo já tinha sido dado, o curso já tinha acabado, e elas, e aí? Acabou? Como assim? Já foi? Porque era uma conversa. E confesso para vocês que eu ainda tenho, não digo uma dificuldade de gravar as aulas, mas é muito estranho estar falando para mim mesma, assim, sozinha, mas ninguém, né, perguntando, ouvindo. É muito estranho, mas tento falar e imaginar que vocês estão lá junto comigo quando eu estou gravando, assim, para não ficar parecendo muito louca. Mas, enfim, isso, deixa eu ver. Eu já contei para vocês do bônus, né? Dei a meditação guiada, vai ter o bônus sobre mecânica quântica com a doutora Josiane Zini. Já está mais do que certo, ela está preparando um compilado assim de formação maravilhoso. E vocês vão ver que pessoa linda que ela é, eu amo de paixão. Que mais? Será que eu conto mais? Vocês querem saber mais de bônus hoje? Ou eu conto na quinta-feira? Eu sei que eu não suporto quando fazem isso comigo, mas é divertido. Roberta, que maldade, você é maldosa. Mas enfim, como eu disse para vocês, vai poder parcelar o pagamento. Deixa eu ver uma coisa aqui, meninas. Vocês querem saber o valor do curso hoje? Deixa eu ver se meu chefe me permite. Eu vou perguntar pro chefe ao vivo. Peraí, hein? Peraí. Vamos lá, menina. Deixa. Essa, tá me ouvindo? Eu tô pedindo liberação pro chefe, ver se o chefe deixa eu falar, eu contar para vocês. Mas como eu disse para vocês, Eu vou fazer uma pergunta.
Ele tá vindo ver. Peraí, eu vou falar com ele. Só um pouquinho que eu vou mudar. Eu vou deixar no mudo aqui. Só um pouquinho. A imagem tá muito clara, ela não tá vendo que você tá erguendo a mão. Pronto, vou pedir. Ele tá vendo lá. Mas vamos. Ariadne, pode perguntar, meu amor. Desculpa, obrigada. Imagina. Agora tá melhor, Luciana? Dá pra ver. Desculpa. Oi, essa que é a Adne, a Arisa. Roberta, eu perdi o começo da live. Eu pensava que ia ser lá no Instagram. Vai ficar gravado? Eu falei pra assim, eu tô fazendo assim. A gente tá aqui pelo Meet, né? Mas o meu computador, ele tá aqui na frente. E agora acho que era 8h40. Aí ele tá gravando. Então, eu até achei de uma forma melhor, porque quando a gente grava uma reunião, a gente acaba gravando a reunião toda com todas as pessoas, né? E eu gravando dessa forma, quem for assistir depois, tá vendo só o conteúdo que eu tô falando, tá ouvindo vocês, porque o áudio dá pra ouvir nele, mas a pessoa consegue ouvir tudo certinho. Então, depois, não se preocupem, eu vou pegar esse vídeo, vou dar uma editadinha e vou postar lá no nosso grupo, lá no WhatsApp, tá? Não se preocupem que pelo formato que eu tô filmando também não vai ficar muito extenso. Tá bom, obrigada. Imagina, mas vai estar lá, não se preocupem, tá? Então, só que na quinta-feira vai ser então lá no YouTube. Não é para divulgar o meu canal do YouTube, não, é porque fica melhor e eu consigo gravar depois. Vocês vão ver que eu não tenho divulgação nenhuma, ninguém sabe que existe um canal do Tegara no YouTube. Esse negócio que eu prefiro o Insta, né? Minha área, mas tá bom, o chefe deixou. Meninas, olha só. Eu falei para vocês lá desde o começo que são duas partes do curso, então a parte teórica, a parte prática. O porquê que para vocês vai ter esse mega desconto? Repito, explico novamente, porque isso se chama um lançamento semente, tá? Vocês vão entrar no curso e ele não vai estar totalmente upado lá. Mas, eu repito também o meu compromisso com vocês. No máximo, em 2 meses o curso vai estar 100%. Roberto, o que significa o curso todo? Cara, mais de 50 aulas. E conforme eu for encontrando um material novo, um assunto novo, isso tudo vai ser incluído como aula bônus. Porque na segunda parte, por exemplo, eu quero... o chefe, gente, só um pouquinho, porque esse chefe aqui ele é bravo, tá? Só um pouquinho. O chefe tava chamando a atenção aqui. Aqui é lerê, gente, ó, não tenho folga, não. Mas, ó, lá na segunda parte, que eu quero fazer com mais calma, e aí eu também quero ter encontros com vocês, que é quando a gente vai focar na energia, né? Vamos entrar na teoria. Então, eu seguindo o cronograma, apesar da intercorrência dessa noite, até o final da semana. Aliás, até a quinta-feira é para ter já 4 módulos, então a gente já vai estar adentrando na quinta-feira quando a gente abrir, né? O carrinho, já para ter 4 módulos, então já vai ter sobre os materiais, tá? Bem completo. Vai ter o módulo sobre as superfícies também de trabalho, então eu vou falar sobre a cerâmica, sobre o MDF, sobre a tela. Mas eu vou postando para vocês. Quem fechar comigo, o grupo do WhatsApp, ele vai existir um grupo no WhatsApp. Não vai ser esse que a gente fez, então a gente vai migrar para um segundo grupo só dos alunos, para eu dar sempre esse suporte. Roberta, cadê a aula, Roberta, que você não está postando? Vou sempre colocar o cronograma para vocês seguirem. Mas para vocês terem uma noção, a parte teórica, entrando na prática, explicando a técnica do início ao fim, até o final da semana que vem já vai estar todinha na Hotmart, tá? Esse é o meu compromisso com vocês. Então, sem preocupação nenhuma. Por que você vai abrir o carrinho sem estar tudo postado? Gente, porque se vocês tivessem a noção de quantas pessoas me perguntam por dia, mas você não vai abrir o seu curso? E você não vai lançar o curso? E quando que é o curso? E é difícil explicar que um curso bom, com fundamento, com muito conteúdo, não é do dia para noite, né? Tá, mas eu vou falar. Ó, o curso fechado,
Digamos que ele está 100% já lá upado no Hotmart, com as mais de 50 aulas, com os bônus, com... eu vou colocar umas tabelinhas para vocês, assim, para te ajudarem na questão de materiais, para trabalhar as cores. Eu quero fazer vai ter uma na aula das cores, mas essa aula das cores vai ser só na segunda parte, tá? Eu vou falar sobre todas as cores em algumas vertentes, tá? Então vai ter a apresentação do PowerPoint com as cores para vocês terem esse conteúdo também por escrito, para poderem trabalhar em cima. Ele completo, o curso está R$ 1.699,40. Completo, já upado. Mas Roberto, o curso não está inteiro. Tá, então a gente conversou, toda a equipe, a gente baixou o curso para R$ 1.299,80. Tá. Mas e para quem está junto comigo, que está me acompanhando no WhatsApp, que está no Instagram, que tá aqui comigo me ouvindo, então a gente baixou mais um pouquinho. Gente, essa oferta é só para vocês. Eu não vou postar nem no Insta. Ele vai ficar R$ 997,40. Esse valor dá para fazer em até 12 vezes no cartão de crédito, tá? Vai estar lá disponível no Hotmart. O que é importante eu falar para vocês? É um investimento que vocês vão usufruir por 2 anos, né? Isso a gente já deixou claro. Então, vocês já vão ter pago o curso e ainda vão continuar tendo acesso ao material, a novos encontros. A gente vai ter encontros mensais também nesse formato ao vivo, para a gente tirar dúvidas, tá? Então, a partir de agosto, a gente já vai ter lá uma tabelinha mostrando as datas dos nossos encontros ao vivo, de cerca de 1 hora e meia. E um detalhe muito importante, esse retorno vocês vão ter de uma certa forma extremamente rápida, porque utilizando as técnicas, o formato que eu vou ensinar para vocês, as técnicas de como atrair cliente, de como gerar prosperidade, de como ter uma fila de espera. Essa parte energética é muito importante, eu vou passar para vocês, porque eu passo com propriedade, porque eu pratiquei isso, porque teve épocas, eu falei para vocês, que eu não tinha cliente, eu não vendia. Então, usando a nossa técnica, vendendo 2 peças, vocês já vão ter esse retorno. Só o retorno do que vocês investiram. O lucro pela frente. Então, é um investimento super válido. Vocês sim terão retorno, óbvio que a gente deixa bem explicadinho que, né, que eu vou passar todo o fundamento. Vai depender de vocês praticarem, deixarem a mão firme. Vocês vão me ouvir muito falando isso. Tem que firmar a munheca para treinar a técnica, para botar em prática. E eu vou estar o tempo todo com vocês. Fala, Sam. Eu posso chamar de Sam? Sim, pode. Oi, amor. Boa noite para vocês. Então, é uma gratidão imensa, primeiramente, porque faz tempo que eu quero um curso e, nossa, quando eu vi o teu, assim, tipo, quando eu vi você fazendo, e me deu uma confiança imensa, sabe? Eu quero uma pergunta, tipo, você vai ensinar como que a gente cobra, não, as pecinhas a gente até tem o valor e tal, né, quantidade que vai usar e tal, mas a nossa mão de obra, no caso, vai ter uma parte, e isso vai estar provavelmente no final do primeiro módulo, eu já vou falar isso com vocês. Que isso foi uma aula, inclusive, que eu também dei para as minhas alunas do workshop, que foi uma aula de precificação, tá? Dentro desse conteúdo, desse conhecimento, eu pratico e eu vou explicar para vocês como eu cheguei nos meus cálculos, como eu cobro pelas minhas peças. E eu também eu vou dar para vocês dicas de varejo, dicas de venda, como vender, e não é nem questão, mas eu posso negociar com o cliente, não. A arte não se negocia.
Arte é arte. E a nossa arte, ela é um outro nível, porque ela é uma arte espiritualista. Nós somos designers de mandalas, nós criamos portais. Então, isso não tem preço, tem valor. E quando vocês conseguirem entrar nessa frequência de prosperidade, vocês vão ver que existe, sim, clientes que querem o seu trabalho, não importa o quanto você cobre. Mas eu vou falar também, tem uma aula bem profunda sobre a questão de prosperidade, tá? Eu vou contar toda a minha história para vocês, tudo que... Ah, isso foi um erro! Olha só, eu esqueci de postar aí, porque esse foi um erro muito importante. Eu vibrava errado, tá? Só resumindo. Eu vibrava medo. Todos os dias eu acordava com medo de não vender. O que que acontecia? Eu não vendia. Simples assim. Quando eu entendi, gente, desculpa a palavra, puta que cagada que eu fiz. Fui eu, a culpa não era do universo, não era da pandemia, não era da economia, a culpa era minha. Eu não estava entendendo por quê. Resumindo isso, então vai ter uma aula bem densa sobre prosperidade. Roberta, você vai ser coach? Não, eu só quero contar para vocês o que eu passei, porque eu não, obviamente, eu desejo que todas nós sejamos prósperas juntas. Porque o que adianta eu prosperar e eu não conseguir colocar a gente aqui do meu lado e seguir comigo? É um mercado muito amplo. E quando eu entendi que isso aqui tudo é muito amplo, aí eu entendi como que eu atraía o meu cliente. Eu entendia como eu negociava com o meu cliente. Eu entendia como eu não afastava o meu cliente. Depois que tudo fez um boom na minha cabeça, os clientes que foram chegando depois disso, e não faz muito tempo não, tá? Foi no final do ano passado para esse ano que eu tive esse insight, e eu falo com propriedade porque aí a gente começou num levante, numa sequência de sucesso, de realização, e dos clientes nem pedirem para parcelar. Simples, simples. Roberto, isso é possível? Sim, eles existem. Por que eles não existiam lá no começo do ano passado, no meio do passado? Porque eu não acreditava que eles existiam. Eu não acreditava que existia um nicho que pagaria o valor da minha peça. Aí quem que tá errado na história, minha gente? Sou eu. Então eu vou contar muito mais profundamente tudo que aconteceu, tudo que eu tive que rever, os lixos que eu tinha que limpar, porque, gente, isso acontece, tá? Isso é lixo que a gente traz, é crença limitante que não tá nem aqui, não é nem que a gente entendeu, isso tá no nosso DNA. E vamos falar sobre limpeza de DNA também. Eu quero dar toda a energia, tudo, entendeu? Mas, que mais que eu ia falar? Eu respondi a tua pergunta, meu amor? Sim. Eu começo a falar de... Oi, você falando me lembrou a minha amiga, que ela é terapeuta, que é aquela que eu até tinha comentado com você. E ela que me apresentou o teu trabalho. E tudo que você falou, ela me fala. E eu era bem assim, eu morria de medo de tudo. E aí ela me pediu para fazer uma mandala para ela, que foi a primeira que eu fiz. Tirando essa daqui que é minha, né? Que já tem uns 10 anos, coitadinha. Aí eu ficava pensando, mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer? Daí eu falei pra ela, Zilda, eu não vou fazer. Ela, vai, você vai sim, porque você tem total capacidade para fazer isso. E aí eu disse, tá bom? E aí eu fiz, cara, ficou linda pra mim, né? Ficou linda. Mas as próximas ficarão maravilhosas. Que linda, gratidão por compartilhar, Sam. E o que a gente vê também nessa tu contou, né? Eu sempre falo isso. Sempre na nossa vida, na nossa caminhada, em algum momento nós seremos anjos de alguém. Em algum momento a gente vai dar a mão para alguém, ou não é nem dar a mão, é dar um empurrão. Vai! Faz! Anda! Quantas vezes, quantas pessoas não chegaram na nossa caminhada e falaram, faz, minha filha, vai! Quantas pessoas, meninas, que assim, na minha vida, elas fizeram isso para eu dar aula. Eu não queria dar aula, eu não queria ensinar. Eu não queria. Fala, amor. Então, eu tava sempre me culpando do tipo assim, eu não tenho tempo, não sei o que lá, porque eu quero fazer, mas eu não tenho tempo. Eu terminei a faculdade de artes agora, mês passado, né? E aí, porque eu não tenho tempo. O que aconteceu?
fui demitida da empresa que eu trabalhava de manhã, trabalho só à tarde, e agora? Cadê o tempo? Olha aí o universo conspirando a meu favor. Exatamente. Aí apareceu o teu curso, aí apareceu a minha amiga me pedindo para fazer e tal, e tudo assim, sabe? Tá tudo se encaixando perfeitamente. Gratidão, e é assim que funciona. Quando a gente confia, as respostas, elas começam a vir, os sinais, eles começam a surgir. E aí eu volto a falar na questão da frequência. A gente precisa estar em uma frequência para perceber e absorver tudo isso. A Roberta fala de frequência de novo. Eu preciso, até porque quando eu falo de frequência, eu falo às vezes para mim, tá? Volto na situação de ontem. Vocês acham que eu não surtei? Claro que eu surtei. Eu surtei. Eu queria dar na cara do meu marido. Eu queria pegar o computador e dar na cabeça dele, assim, mas muito, muito. Qual que é a vantagem? Há 3 anos atrás, eu teria pego o computador e dado na cabeça dele, assim, sem sombra de dúvidas. Eu tinha quebrado tudo e surtado. Mas o que o tempo, o conhecimento traz? Eu dei 1 ou 2 berros, vou confessar, né? Respirei. Fui lá pro meu quintal, parei, olhei pro céu. Tá, e aí? Qual que é a lição? E aí eu vou lá pro meu canto e começo a refletir no que aquilo vai me trazer de bom. E é assim que funciona, tá? Então, meninas, de novo, reforço o meu compromisso com vocês da qualidade das aulas, de como elas serão upadas. Na quinta-feira vai ser só mais uma conversa. Aí eu quero falar de todos os meus acertos, de tudo que eu aprendi, pra gente abrir o carrinho oficialmente, tá? E, Roberta, por que tu não abre o carrinho hoje? Vou contar. A Hotmart, ela precisa avaliar o que eu tô postando, ela precisa avaliar o que a gente tá lá upando. E ela demora um pouquinho, mais do que a gente esperava. Então, a gente vai ter que esperar até quinta-feira normal, já era dentro mais ou menos do que a gente estava preparando. Mas o que é importante para vocês entenderem que a Roberta tá falando que é promoção, é desconto só pra gente comprar. Não. Repito que esse valor ele não vai ser aberto. Depois do nosso lançamento de quinta-feira, que vai ser o valor que eu falei para vocês, o valor já vai para 1.290 lá que eu falei que agora eu esqueci. Ele já vai para esse valor porque vai ser o lançamento semente. Depois que o curso estiver todo na Hotmart, vai para 1.500 e blá, 1.600, agora eu não lembro quanto eu falei. Vai estar esse valor. Então, olha o descontar. Se eu conversei com a minha equipe, eu falei, não, eu preciso, tem que ser legal, tem que ser vantajoso, tem que valer a pena, e eu sei que vai. Roberta, você tem? Tenho, porque primeiro foi o retorno que eu tive das minhas alunas do workshop, e só foram 8 aulas com elas. Então, imagina, 8 aulas comparado a um curso com mais de 50 aulas, sei lá, e por 2 anos que você pode rever todo o conteúdo, me ouvir falar na tua orelha várias vezes, é o pesadelo de muita gente, mas vou ficar lá me ouvindo, eu adoro falar, então é ótimo, maravilhoso isso. Os nossos encontros, vocês têm acesso a mim pelo Instagram, a gente vai... Presente, olha só, esqueci, vai ter o nosso grupo, vai ter um grupo no Telegram, tá? Além do grupo. Mas Roberta, quanto grupo? Grupo no WhatsApp e no Telegram. Por quê? Isso eu coloquei também para minha equipe. Tem gente que não gosta do Telegram, que vai preferir ficar no WhatsApp. Tem gente que prefere o Telegram e não o WhatsApp. Então a gente vai ter os 2 grupos. Posso participar dos 2? Claro que pode. Vai ficar disponível. E vai ter uma área, vai ter o nosso grupo no Facebook fechado. Não vai ser aberto, não vai ser divulgado, só para vocês trocarem, conversarem, postarem os seus trabalhos, postarem as suas páginas. Pode fazer propaganda de vocês, gente, eu não vou ter problema nenhum. Eu não gosto daqueles grupos onde você não pode divulgar o seu trabalho. Você pode só postar uma foto e não pode falar mais nada. Qual que é o intuito? Só ficar um grupo lá cheio de
Lívia? Lívia, desculpa, talvez eu não esteja te vendo, porque... Deixa eu abrir, eu não consigo abrir a outra abinha. Lívia, quer abrir o seu microfone para falar comigo? Não, é que eu perdi o início da live. Eu deixei a mensagem que eu achei que você ia ler depois. Gratidão. Não, é porque aqui eu só consigo ver, deve ter... A gente tá em 7, em 8... A gente tá, acho que em 14, 15 pessoas. Eu só consigo ver aqui na minha frente 7 comigo. O restante eu não consigo ver a imagem. Mas, então, eu vou deixar postado, tá tudo gravadinho, vai ficar lá no nosso grupo no WhatsApp. Eu vou postar lá depois, vou fazer uma ediçãozinha e vou colocar lá. Então, o conteúdo tu não vai perder, não te preocupa, tá? E tu queria saber o valor também, era isso? Tu conseguiu ouvir o valor, a parte que eu falei do valor? Tá. Então, vou voltar no valor porque a Lívia não ouviu, tá, gente? O curso, o valor total dele, se ele fosse fechado, era R$ 1.599,80, se não me engano. Lançamento de semente, R$ 1.299,70. Para vocês que estão no nosso grupo lá no WhatsApp, R$ 997,40. Em 12 vezes, podendo ser em 12 vezes. Ok? Combinadíssimo? Gratidão, meu amor. Então é isso, meninas. Falei já bastante. A gente vai encerrar aqui, vou pegar o nosso videozinho aqui, fazer uma ediçãozinha para postar no grupo. Amanhã já vai estar lá no nosso grupo. O grupo eu vou fechar, quer dizer, ele vai continuar existindo para nós, né? Para eu lembrar vocês do nosso encontrozinho quinta-feira lá no YouTube. Vai ter o link também, como foi hoje. A gente vai postar o link, tá? E que mais? Vou postar esse conteúdo, né? Esse videozinho. E depois de quinta a gente cria um novo grupo aí só da gente, só dos co-criadores de tesouro, quem vai vir comigo criar esses tesouros maravilhosos. Eu não sei se eu falei isso para vocês, mas eu coloquei no curso, vou dar um spoiler também de uma aula. Lívia, você pode fechar o microfone, meu amor, por favor? Gratidão, desculpa. Ô, Roberta. Oi, Jussara. Boa noite. Boa noite, tudo meu bem? amor. Imagina, Lívia. Aqui, deixa eu te perguntar, Oi. Esse valor é até que dia? Ah, que tá aqui. Pergunta mega importante, Jussara. Gratidão, eu esqueci de comentar. Esse valor eu vou deixar disponível até segunda-feira, tá? Então, eu vou abrir quinta-feira o carrinho, ele vai ficar disponível até segunda-feira. Depois de segunda, já vai lá para os 1.290 blabs, tá? Também vai poder parcelar, mas vai ficar assim. Muito obrigada, meu amor. Gratidão. Obrigada. Então é isso, meus amores. Gratidão imensa, eu amo conversar com vocês. Estou muito feliz de ver a carinha de vocês aqui, era o que eu queria, né? Eu falei que eu ia fazer um brindezinho hoje, mas, na verdade, qual que é o ideal? Eu dar um presentinho, né, para quem seguir comigo. Quem estiver lá no meu curso e querer ficar me ouvindo por 2 anos seguidos. Olha que maravilha, gente. Então, eu vou transferir. A Roberta mentiu. Não, é porque... não. Vocês acham justo? Faz de conta que eu sou a Maria. A Maria vai ser aluna da Roberta. Aí, tá lá junto da Maria, tem a Joana, que não vai ser aluna da Roberta. Aí, a Joana ganha o presente, que não vai fazer o curso, e a Maria que faz não vai ganhar? Vocês acham justo? Eu não acho, eu ia ficar decepcionada. Então, assim, quem seguir comigo, já vou contar o que é. Eu vou preparar um kitzinho, tá? Com as pedrarias que eu uso. Vai ter, então, 10 chatons, 80 cristais importados, uma plaquetinha de metal, para conseguir fazer pelo menos um tesourinho assim, de 15 centímetros. Então, eu vou sortear isso lá na live de quinta-feira. É um mini kitzinho, tá? Mas, pelo menos, as pedrinhas que eu uso, quem ganhar vai conseguir ter. E esses kits também é um projeto para o futuro.
Eu vou explicar, vou contar para vocês lá no curso os meus fornecedores, onde eu procuro, onde eu encontro tudo isso. Mas tão logo a gente também vai ter esses produtos para poder colaborar. A gente vai centralizar tudo isso aqui no Tegara para poder fazer os kits. Eu vou falar quantos necessários, com um preço bem legal, enfim. Mas sei lá para o futuro, depois eu divulgo isso para vocês. Fechou? Mais alguma pergunta? A gente pode encerrar? Gratidão imensa, vocês são lindas, uma semana abençoada. Nos vemos então quinta-feira às 8 horas da noite lá no YouTube. Beijo imenso, meus amores. Muita luz e gratidão, gratidão. Até mais.